Salve segundo ano! Gente, seguinte, eu percebi que vocês ainda estão tendo muita dificuldade de entender a questão da indústria cultural e da cultura de massa. Então eu vou gravar esse vídeo rapidinho para tentar explicar um pouco melhor essas dúvidas que naturalmente elas tendem a acontecer, como a gente tem só um encontro, então vamos reforçar isso agora. Então, o que é a indústria cultural? A indústria cultural, ela surge no século XVIII, no final da Revolução Industrial. Com o final da Revolução Industrial, o modelo de sociedade que nós conhecíamos até então, ele mudou por completo. Agora está surgindo um novo modelo de sociedade que ela é toda estruturada no capitalismo. Então, a partir de agora, a forma de consumir e de produzir, ela vai ser alterada, porque agora é uma outra parcela da sociedade que até então ela estava às margens da sociedade, vamos dizer aqui assim, ela estava ofuscada, agora ela está em ascensão. Então agora eles também têm um poder aquisitivo. E a indústria cultural, ela percebe que se eu quiser me manter, se eu quiser continuar gerando lucro, eu tenho que me adaptar a essa nova realidade. Então, o principal foco da indústria cultural e da cultura de massa, inicialmente, era a questão das artes. Até porque foi nesse período que surgiu a escola de Frankfurt de Adorno e Horkheim, que a gente vai falar disso mais à frente, mas é só a título de exemplificação para vocês. Mas então, voltando à questão da indústria cultural. Então, no primeiro momento, percebeu-se que o principal enfoque seria a questão das artes. Mas os industriários, eles perceberam que, se eu quiser me manter, eu tenho que trazer esse novo modelo de sociedade para todas as áreas de produção e consumo. Beleza. Então, agora todo mundo começa a produzir de forma padronizada e em larga escala. Porque antes da Revolução Industrial, qual que era o modelo de consumo? Todas as pessoas que tinham poder aquisitivo suficiente para consumir, elas tinham a exigência de ser uma peça, de ser um produto exclusivo. Então, de certa forma, a gente pode considerar que não tinha toda essa rotatividade na questão da mercadoria e dos serviços. Então, o lucro, ele estava presente, mas ele era restrito àquela determinada classe social. Agora não, agora todas as classes da sociedade, elas têm condições de consumir. Então, se todas têm condições de consumir, eu tenho que ter os meus produtos voltados para as mais variadas classes. Então, agora, o meu produto, ele não é mais um produto com essa característica de necessariamente ter que ser exclusivo. Agora, como o meu objetivo principal é o lucro, eu começo a produzir em larga escala e os meus produtos são padronizados, porque eu quero alcançar uma parte da população que até então ela não tinha acesso nenhum a esses produtos, a esses serviços, a essas mercadorias. Então, como agora eles conseguem consumir, eles não têm essa exigência da exclusividade. Então, a indústria cultural, o que nós precisamos lembrar? É aquela produção em larga escala e padronizado, porque assim eu vou conseguir ter um retorno maior, mais rápido e, consequentemente, o meu lucro também ele acaba sendo maior. E o que é a cultura de massa? A cultura de massa, ela é exatamente o produto dessa indústria cultural que está surgindo agora. Então, a cultura de massa, de uma forma mais simplificada, a gente pode falar que são as grandes massas da população. É a forma de produzir voltada para essas grandes massas. Porque na cultura de massa, qual que é o principal fator? Está relacionado com a questão da indústria cultural, que visa o lucro, tem produtos que são padronizados, produzidos em larga escala. E a cultura de massa, ela existe para que o consumo seja imediato. Então, essa é a característica da indústria cultural e da cultura de massa. O meu objetivo principal é o lucro,
Agora todas as classes sociais, elas têm condições de consumir, então eu tenho que me adaptar, tenho que me readequar a essa nova sociedade. Então agora eu preciso produzir em larga escala, ter os meus produtos padronizados, já que não vai haver essa necessidade tão grande de ser um produto, de ser um serviço exclusivo. E aí nesse momento que entra a cultura de massa, que era a população que até então não tinha acesso, e esses produtos que estão sendo produzidos, eles têm que ter uma saída rápida, então o consumo ele é imediato. Bom, espero que agora tenha conseguido esclarecer um pouco melhor para vocês, que vocês façam uma boa prova.